Quase que eu achei que não ia dar tempo de gravar este vídeo, mas eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia falar sobre o último episódio da primeira temporada de Legacies aqui no canal. Pra gente organizar isso aqui, eu vou começar fazendo um super resumo e recapitulação do episódio, que foi ao ar ontem, e depois vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre as minhas expectativas pra segunda temporada que já está confirmada, e é isso. No episódio anterior de Legacies, o episódio 15, a gente finalmente descobriu a história por trás de Malivore, das indústrias Triad e também de todo o mistério envolvendo o Landon, principalmente, e a mãe do MD e todas as outras pessoas que fizeram parte desse plot da primeira temporada. Ou seja, a gente conseguiu as respostas que estávamos procurando durante os 15 episódios da série. Então, no 16º episódio e último episódio da primeira temporada, essa história precisava de uma finalização ou de uma abertura de possibilidades. O episódio então começa com a Hope reunindo o que ela chama de squad. No caso, isso envolve o Caleb, a Josie, a Lizzie, o MD e outras pessoas ali, pra ir atrás do Landon, já que ele está desaparecido. Só que as indústrias Triad chegam até a escola Salvatore e bloqueiam todos os poderes, toda a magia dos estudantes. Eles estão atrás de um artefato chamado Cálice de Arimateia, que eles acreditam ser o terceiro objeto capaz de abrir o buraco de Malivore e libertar o próprio Malivore. Eles acham que o cálice é esse objeto porque o Landon disse para o Agent Clark que esse era o objeto. Qual o primeiro problema? O Alaric não tá na escola, porque ele foi buscar o Dorian, trazer o Dorian de volta, e os dois estão tentando voltar pra Salvatore School. Só que enquanto eles não conseguem chegar até lá, os adolescentes estão todos sozinhos. É então que a Hope, a Lizzie e a Josie decidem quase que enfrentar o pessoal das indústrias Triad, e nisso a Josie acaba levando um tiro de uma bala feita com o material de Malivore. Essa bala então é capaz de destruir seres sobrenaturais de dentro pra fora. Eenie, Meenie, Miny. Enquanto a Lizzie, a Josie, o Caleb, o MD, o Raphael, todo mundo tenta ajudar a Josie e também lutar contra as indústrias Triad, a Hope decide partir em busca do Landon mesmo assim. Antes dela sair, ela se encontra com a Alaric, que conseguiu finalmente chegar até a escola, e ele desativa a fonte de restos e caveiras que está sendo responsável por segurar, prender, bloquear os poderes dos seres sobrenaturais. O Alaric também percebe que a Hope levou um tiro da mesma forma que a Josie, só que ela não tem nenhuma marca, ela não foi afetada. E é quando a Hope tem a ideia de pedir pro Alaric dar um pouco do sangue dela pra curar a Josie, já que ela acredita que o sangue dela tem esses poderes curativos quando o assunto é Malivore, já que ela não foi afetada pela bala. Com os poderes de volta, todos os alunos da escola entram numa sequência de cenas de luta contra o pessoal das indústrias Triad, que é de longe uma das melhores sequências de cenas dessa série até agora, talvez a melhor. Make it rain. E ainda o Alaric consegue curar a Josie com o sangue da Hope. Depois disso, o Alaric confessa pra escola inteira que parte do que tinha acabado de acontecer era culpa dele também, já que a mãe do MD tinha usado um plano de contingência que ele tinha criado pra caso a escola e os poderes dos alunos da escola algum dia saíssem de controle. E ele disse que havia compartilhado essas informações com pais dos alunos, inclusive com a mãe do MD. E por isso ela sabia o que fazer pra bloquear a magia dentro da escola. Enquanto isso, o Landon ainda está com o Clark e a gente descobre que o Landon mentiu pro Clark, que na verdade ele só disse pra ele que o cálice era o objeto, o artefato necessário pra ganhar tempo e pra tentar enganá-lo. Mas o Clark percebeu isso e o Clark leva o Landon até uma sala cheia de objetos. E como o Landon, das outras vezes, tinha inconscientemente pegado pra si os artefatos necessários pra abrir, pra renascer Malivore, o terceiro objeto aparece no bolso do Landon. E com o objeto aparece um novo monstro. Dessa vez, quem aparece é o Cavaleiro Sem Cabeça. E tentando controlar a situação, o Landon se joga e dá um jeito de subir também no cavalo do Cavaleiro e ir com ele até Malivore. Quando o Landon tava lá, lutando contra o monstro, a Hope aparece pra ajudar e impede
que esse terceiro objeto seja jogado no poço. E é quando Hope e Landon finalmente dizem eu te amo, I love you, um para o outro. I love you, Landon Kirby. I mean, it wasn't a huge secret. Because I love you too, Hope Michelson. Parênteses aqui no resumo. Eu não gosto muito da Hope com o Landon. Opinião minha. Não gosto, não shippo, não vou muito com a cara. Mas tudo bem. Fecho parênteses. Depois disso, o Clark reaparece e joga o objeto em questão no poço de Malivore. O que não me convenceu muito, porque a Hope poderia ter facilmente usado umas magia e segurado o objeto e não deixado ele cair. Mas a gente não teria história se isso tivesse acontecido. Nisso, várias coisas acontecem. O Landon imobiliza o Clark, enquanto Malivore começa a dar sinais de que tá renascendo. Hope diz pra Landon que tem que existir um loophole, uma brecha, que Malivore não pode ser uma coisa imortal, que a natureza não permite que algo completamente imortal exista. E é quando ela percebe e entende tudo o que aconteceu. Ela mata o Landon, sabendo que ele vai retornar como uma Fênix depois, porque ela sabe que se ele estivesse vivo, ele não deixaria ela fazer o que ela tá prestes a fazer. Ela liga pro Alaric e diz pra ele que ela acredita ser a chave pra toda essa história, já que Malivore foi criado através do sangue de uma bruxa, de um lobisomem e de um vampiro, e a Hope é a junção de tudo isso. A Hope é as três coisas. E ela é o loophole, ela é a brecha, a lacuna que o universo criou pra não deixar Malivore ser uma coisa imortal e eterna. Afinal, ela foi a única pessoa a não esquecer os seres que voltaram pra Malivore. Ela foi a única a não ser afetada pela bala criada do poço de Malivore. E o sangue dela curou a Josie, que tinha sido afetada pela mesma bala. Então, a Hope faz o Alaric prometer que vai queimar todos os arquivos dela, que vai se livrar de todos os pertences dela. E então ela se joga pra dentro do poço de Malivore, mas não sozinha. Ela arrasta o Clark, o Agent Clark, junto com ela pra dentro do buraco negro. O episódio acaba com todo mundo esquecendo da existência da Hope. Temos 3 problemas a ser solucionados na próxima temporada. Primeiro, no episódio 15, a Hope deu pro Raphael quase como um feitiço, um objeto mágico que permitia a ele se transformar em lobo e ficar assim por um tempo, só que ele não conseguiria voltar para sua forma humana, a menos que ela o transformasse de volta. E na hora de lutar contra as indústrias Triad, ele estava em forma de lobo. Ele decidiu usar o feitiço da Hope. Então agora, ele precisa dela para poder voltar a ser humano. Segunda coisa, Lizzie e Josie acharam na sala do Alaric um objeto estranho que parece familiar para elas. You took that thing from his office? Why? I didn't want to tell you when we were fighting, but I busted the lock. And I recognized this from all the merge research I've been doing. Why does that look familiar? I don't know. Óbvio que a gente vai saber e descobrir o que é isso na próxima temporada, mas me pareceu, inicialmente, um daqueles ascendentes, aqueles objetos de Vampire Diaries que eram usados para criar prisões dimensionais, onde a Bonnie e o Damon ficaram presos durante um tempo, onde o Kai ficou preso durante um tempo também. Então, talvez isso seja a resposta para alguma nova pergunta que ainda vai ser feita. Talvez, na verdade, a Hope esteja numa outra prisão dimensional. Não sei. Ou talvez o Alaric esteja guardando aquilo para caso uma das gêmeas saia do controle, da mesma forma que o Kai saiu do controle em The Vampire Diaries. E eu não sei se vocês lembram, mas todos esses ascendentes tinham sido destruídos, até que na 8ª temporada, acho que no episódio 14, a Bonnie criou um ascendente novo, com a ajuda da Lizzie e da Josie, pra prender o Kai. Óbvio, quando elas ainda eram crianças. E a terceira coisa que eu queria dizer e trazer pra gente pensar é, se a Hope foi esquecida, quando ela voltar, porque sabemos que ela vai voltar, como é que a gente vai explicar pros vampiros originais que eles tinham uma sobrinha que desapareceu da humanidade? Ou como que vai ser a relação dela com a Josie e com a Lizzie, já que agora elas tinham virado amigas, e aí se ela ressurgir, talvez todos os problemas que elas tinham surjam de novo também. E ainda, o que acontece com o relacionamento dela com o Landon, que finalmente estava indo pra frente e agora vai dar
vários passos pra trás? Não sabemos. A minha opinião sobre essa temporada, como eu já disse no vídeo anterior em que eu falei sobre Legacies, eu me surpreendi bastante com essa série. Eu não tava esperando nada. Eu só assisti porque eu sou rata de Julia Plec, rata de The Vampire Diaries, e eu fiquei curiosa pra saber como era essa história. E é o seguinte, eu não gostei tanto da história de Malivore, de o que é Malivore, por que ele existe, como ele foi criado, quais são as intenções desse vilão que a gente nem sabe direito como é, porque eu achei tudo ficcional demais. Eu não acreditei tanto na história, não comprei tanto a história. Entretanto, esse último episódio e também o episódio anterior, os dois fecharam cada um dos buracos criados durante a temporada. A série foi muito bem construída. Os primeiros episódios de apresentação, os episódios do meio, aos poucos desenvolvendo o plot geral e também apresentando plots momentâneos com os nossos protagonistas lutando contra monstros a cada episódio e lidando com seus conflitos particulares também. E aí, nesse final de temporada, respondeu todas as perguntas que tinham ficado ao longo da temporada, fechou e ligou cada um dos pontos de uma maneira bastante satisfatória. Essa é uma coisa que eu sempre gostei muito de The Vampire Diaries e também The Originals, e agora em Legacies, em que os conflitos são desenvolvidos ao longo dos episódios das temporadas, mas eles sempre são muito bem amarrados e fechados no final. Eu acredito que os roteiristas de Legacies tenham entregue uma história completa, como ela deveria ser. E eu tô bastante animada com a segunda temporada e com as possibilidades que Legacies tem pra oferecer. E eu espero que personagens das outras séries façam participações especiais ao longo de Legacies e que Legacies dure bastante tempo pra gente continuar se apaixonando e se envolvendo com alguns desses personagens que, como a Hope, por exemplo, são bastante cativantes. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário e me diz se você quer mais conteúdo de Legacies aqui no canal. Eu posso pensar em coisas diferentes e mais interessantes do que apenas resumos de episódios. Obrigada por ter chegado até aqui. Beijo e tchau!